Sejam bem-vindos ao Saúde Mais, o podcast aqui que fala sobre saúde. Hoje nós vamos falar com duas especialistas aqui em rejuvenescimento integrativo e longevidade. A doutora Lília é especialista nessa área e a Fernanda é nutricionista e vai falar também um pouquinho sobre a saúde aí na parte alimentar aí. Então, pedindo aqui para a doutora Lília, no caso também a Fernanda, se apresentarem aqui para o Saúde Mais. Elas vão falar sobre esse assunto que é muito importante e contando também que saúde envolve tudo, né, hoje, em todos os sentidos. Sejam muito bem-vindas ao Saúde Mais, Obrigada. Que é informação, inspiração e saúde, tá? Então, se apresente, por favor, doutora Lília. Olá, prazer, sou a doutora Lília. Sou Lilian Tavares, eu sou especialista, né? Sou dentista, especialista em saúde integrativa e longevidade. E venho aqui hoje participar de mais um podcast com o pessoal aqui. E vamos apresentar para vocês várias dicas sobre saúde e rejuvenescimento. Fernanda? Eu sou a Maria Fernanda Magiotti Ribeiro, eu tenho 50 anos. A minha trajetória profissional é um pouco diferente. A minha primeira graduação foi em Direito e com o passar dos anos eu percebi que o meu verdadeiro propósito seria trabalhar com qualidade de vida, trazendo saúde para as pessoas. Então eu resolvi, eu decidi fazer uma nova graduação e eu acabei fazendo nutrição e me formei em 2023. Concluí a graduação e já fiz uma pós-graduação em nutrição clínica e funcional e outra em nutrição, metabolismo e fisiologia do exercício. E o que eu gostaria de falar também que eu atuo atendendo pessoas, ajudando a emagrecer e ajudo também a ganhar uma qualidade de vida e melhorar a sua relação com a alimentação, sempre buscando um atendimento individualizado e com respaldo na ciência. Doutora Lília, me fala o que é esse rejuvenescimento integrativo e também já aproveitando e falando da aparência, sobre a saúde nessa área também. Quanto tempo você já está nessa área? Heraldo, eu já atuo há mais de 10 anos nessa área, tá? E o rejuvenescimento integrativo nada mais é do que a gente tratar não só a beleza de fora para dentro, mas um corpo de dentro para fora. Porque a beleza, né, como eu já disse aqui várias vezes, que é o reflexo da nossa saúde. Então, quando a gente fala em algo integrativo, a gente tá falando do geral. A gente não tá só ali tratando a beleza, deixando a pele só mais bonitinha, dando uma levantadinha na sobrancelha, fazendo um botox, um preenchimento. A gente tá cuidando tanto da beleza quanto da saúde. Então, quando eu fiz esse propósito de hoje estar montando o meu instituto, o Instituto Lilian Tavares, estão todos convidados para ir conhecer, exatamente. E o nosso propósito da clínica hoje, do instituto, é, como a Maria Fernanda disse, cuidar, né? O nosso propósito é cuidar da saúde e da beleza, porque não existe beleza sem saúde, não existe uma pessoa saudável ali, bonita, que não esteja saudável. Então, tudo é um conjunto. E quando a gente fala de beleza, a gente fala de alimentação, a gente fala de qualidade de vida, é tudo junto. Vai ter uma integração nisso. Isso, né? uma integração, nome, né? Por isso integração. E a longevidade, porque quando você está cuidando da sua saúde, você está rejuvenescendo. Porque quando você está ali comendo muito alimentos inflamatórios, muito açúcar, tudo que te inflama, você está degradando o teu colágeno. Então, automaticamente, envelhecendo, oxidando o corpo todo, mas a gente sente mais no rosto, na pele. Então, nossa, quando as pessoas chegam para cuidar, você pode ter certeza, por dentro já não tá 100%. Porque o rosto é o primeiro que aparece, né? Porque assim, hoje a gente é muito preocupado com a beleza, né? Todo mundo olha no espelho, que tá lindo, maravilhoso, e Instagram, televisão, você se compara muito com as pessoas. E, na verdade, quando você cuida bem da sua saúde, dorme bem, alimenta bem, automaticamente você tá bem.
E o que difere da forma antiga hoje para a forma, pra forma hoje que a gente busca nessa parte do rejuvenescimento? Você tem alguma diferença? Sim. Por exemplo, eu imagino que você deva estar querendo me perguntar, por exemplo, que antes o pessoal aumentava muito o rosto, preenchia, sim, dava isso muito mesmo. volume, né? Hoje não, hoje já está buscando mais a naturalidade, hoje as pessoas querem elas mesmas, porém melhores. Eu quero me olhar no espelho, eu não quero estar lá com cara de cansada, com a minha olheira lá embaixo. Eu não quero estar com meu bigode chinês todo caído aqui. Mas elas já chegam para mim, Lili, eu não quero mudar. Eu não quero ficar com a cara de tal pessoa. Não tem nem jeito. Não tem nem como a gente ficar mudando. Mas hoje as pessoas querem, sim, estar bem, sem estar muito volumizada, sem estar sem identidade. Elas querem estar melhor, ainda bem que melhorou muito isso, né? Mas está ela mesma, só que bem. É que a gente até vê, né, no caso aí de algumas pessoas, principalmente artistas, né, que fazem esse tipo de procedimento e às vezes extrapolam, né? Sim. Tem casos aí, por exemplo, de algumas artistas americanas que você pode ver que os lábios ficaram deformados, né? O que você pode falar sobre isso? Eu não trabalho dessa forma. Eu gosto mesmo da naturalidade, eu gosto de trabalhar meus pacientes, eu sempre falo com eles, tem pessoas que às vezes eu preciso de um pouquinho mais de volume porque ela não tem estrutura óssea, ela não tem às vezes um mento, e aí a gente precisa de um pouquinho mais de projeção, um pouco mais de volume. A pessoa às vezes é muito magrinha, então ela precisa de um pouco mais de volume, mas a maioria, quando às vezes chega senhoras, pessoas que às vezes emagrecem muito, perde muita massa muscular, perde gordura, né? Os coxinhos de gordura se deslocam. E aí o que acontece? É cirurgia. Não dá, eu não consigo consertar tudo. Eu ajudo o rejuvenescimento, só que eu também não faço milagre, né? E muitas vezes precisa de uma cirurgia plástica. Talvez seria um último caso, e às vezes não. Às vezes o caso daquela pessoa, o primeiro procedimento seria tirar o excesso de pele para depois a gente cuidar. A cirurgia não substitui o procedimento e muito menos o procedimento substitui, mas os dois se agregam. E você faz isso, então, no caso, de forma natural, né? Isso. E aí preservando aquela identidade com dela certeza, facial, sempre. Isso buscando que é isso. Né? E o que você pode dizer assim dessas pessoas que às vezes fazem, mas não procuram, por exemplo, um profissional especializado, que é o seu caso? Às vezes acontece muito isso que você está falando, um exagero, um erro. Não que com um profissional qualificado não possa acontecer um acidente, né? Deus livre ali uma intercorrência. Mas o profissional que já é estudado, que é habilitado, a intercorrência é muito menor. A possibilidade é quase nula. Né? Às vezes a pessoa tem uma alergia a algum produto, alguma coisa, mas quando a gente faz uma anamnese bem feita, a gente já exclui muito essa possibilidade, mas tem gente também que às vezes quer o exagero, e aí cabe ao profissional falar, não fica legal aqui pra você, é o meu nome, pra você pode achar bonito uma boca imensa, mas você vai sair e vai falar que fui eu que fiz, e isso não bate com o que eu prego aqui dentro do consultório, então quando é exagero, eu já não faço. Eu passo. Você já pega e passa, né? Eu passo a bola. E aí, eu gosto, a Maria Fernanda é minha paciente, ela sabe, a gente trabalha sempre com a naturalidade, eu sempre falo, Fê, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer um bioestimulador, eu sempre trago mais uma qualidade de pele do que aquele exagero. Certo. E aí, Fernanda, o que você fala disso? Realmente, que a doutora Lília comentou, eu concordo, porque nada como a naturalidade, né? Então, hoje com esses procedimentos, né, é muito preenchimento, né, de lábio, você olha aí para as mulheres, eu realmente, quando eu vejo, eu acho feio. Então, eu sou a favor do natural, assim. Então, eu acho que tem que mostrar mais uma naturalidade, né? Uma saúde, assim. Nada que fique exagerado. Isso é muito bom. Quais os principais sinais de envelhecimento que podem ser prevenidos com acompanhamento profissional que você faz? Os principais seriam mesmo a flacidez, rugas, por exemplo, pessoas que têm muita força muscular. Elas têm que fazer uma toxina, quanto mais cedo, menos rugas profundas, rugas estáticas ela vai ter.
Caso ela queira trabalhar flacidez, qualidade de pele, trabalhar com alimentação bem feita. Por quê? Por que a gente fica flácida? Alimentação. Com certeza. A Fernanda é melhor do que eu para explicar. Fê, o que traz o envelhecimento? O envelhecimento, justamente hoje em dia, né, com os ultraprocessados, a má alimentação, né, bebida alcoólica, as pessoas não se hidratam corretamente, então tudo influencia em refrigerantes, açúcar, todo esse excesso inflama o corpo. Inflamou, acabou o colágeno. E tem uma idade ideal para começar a fazer isso? O estímulo de colágeno a gente fala para fazer a partir de 30 anos, mas o Botox, né, o famoso Botox, a toxina botulínica, se você já tem uma força muscular com 20 anos, não tem por que você esperar 30 para você começar a fazer. Então tem procedimentos que podem ser começados a fazer antes e tem procedimentos que é depois, uma hidratação de pele, uma limpeza de pele, você não precisa ter uma idade para fazer. Se você tá com o rosto ali, né, cheio de cravos e tal, por conta da alimentação, muitas vezes é o excesso de açúcar que causa essa inflamação na pele e causa muita espinha, cravo. Então você pode fazer uma limpeza de pele, não tem idade. Tem adolescentes já começam a fazer. Eu não sou de muitos exageros com meninas muito novas ou meninos muito novos, mas o Botox, por exemplo, se você já tem uma testa que tá marcando, tá fazendo muita força muscular ali, por que você já não faz algo preventivo? Porque se você for esperar, vai quebrar, vai fazer ruga profunda e depois vai ser muito mais difícil de tratar. Então, assim, não tem idade, mas ao mesmo tempo também, né, tem um receio ali, também não precisa ser muito novo, mas também não pode esperar ficar ruim, esperar marcar, esperar franzir, esperar cair para depois mexer. Então, assim, a ideia é antes. Quanto antes você conseguir trabalhar, porque você vai estar fazendo a prevenção. E aí depois não precisa com exagero, né? Fora isso, existe algum também alimento que pode prejudicar nisso também, Fernanda? Como eu falei anteriormente, né, o excesso do açúcar, né, os refrigerantes, bebidas alcoólicas, tudo isso influencia muito, inflama o corpo, né, e também pode acelerar o envelhecimento. Tem algum alimento assim, tipo chocolate, que tem, eu sei que tem açúcar, mas assim, mais específico, fora essa parte do industrializado, ou só o natural é melhor? Justamente eu sempre aconselho os meus pacientes a comer comida de verdade, né? Comida é o básico. Então eu falo assim, o que nós plantamos, né, colhemos, desembalar menos. Então, comer o básico, a comida, arroz, feijão, a proteína adequada ao longo do dia, e frutas, verduras, legumes. Isso é o que traz a saúde. E então, se aquela pessoa ela vive de fast food, ultraprocessados, bebidas alcoólicas, refrigerantes, excesso de açúcar, doce, chocolate, tudo isso vai influenciar muito. Então, ela vai inflamar, vai piorar, né? Vai acelerar o envelhecimento. E o aspecto da pele não é uma pele viçosa e bonita. Muitas pessoas têm medo dos procedimentos estéticos. O que você pode falar sobre isso? Não precisa ter medo. Não fazendo comigo, pode ficar tranquilo. Eu sou super de boa, minha mão é levinha. Quem confia no profissional, né, Lívia? Exatamente. Daí você entrega e sai satisfeito. Não precisa ter medo. É o que eu falei, tem que confiar no profissional, você tem que buscar o profissional que você tenha ali identidade. Então, por exemplo, você vai fazer um procedimento estético, aí você vê uma doutora, porque hoje é rede social, né? Hoje quem não é nem o melhor que é o melhor, é o quem aparece mais, é a rede social que dita. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Mas se você tá vendo que a pessoa ali é puro exagero nela mesma, nos casos dela, e você não é a favor daquilo, então eu acho que não é um profissional que você deva buscar.
Você gosta de algo mais natural. Então, procure profissionais que estão entregando resultados naturais, que você possa confiar. Olha, em questão, tudo. Busque informações sobre aquele profissional. E aí, sim, faça uma consulta. Vá, conheça o profissional. E aí, sim, opa, agora sim, eu gostei do jeito que a profissional me falou. Eu gostei do jeito que ela atende. Eu gostei dos resultados dela. E aí, sim, você vai e faça com ela. Maria Fernanda, o que te levou a procurar a doutora Lília? Olha, eu comecei procedimento mais tarde. Como a doutora Lília falou, assim, o ideal é prevenir o quanto antes melhor, né? O primeiro Botox eu fiz com 30 anos. Hoje eu completei, segunda-feira passada, 50 anos. Meus parabéns. Obrigada. Então, assim, eu sempre fiz muita atividade física, comecei jovem, nunca parei, gosto, e isso também influencia muito, e eu tenho bastante expressão facial. Eu comecei com Botox e eu faço com a doutora Lília já tem anos, então eu acho que isso melhorou muito, porque não fica mais aquela marcação na testa, né? E também dá um aspecto mais natural, um aspecto que eu queria, assim, como é que pode se dizer? Mais saudável, um aspecto mais descansada, né, de mim. E eu só lembro da primeira vez que ela procurou a senhora. Eu acho que foi quando você trabalhou comigo, Fernanda. Isso. Acho que foi. A Maria Fernanda foi funcionária lá da clínica, e aí ela conheceu o meu trabalho, e aí ela começou a fazer comigo. E depois ela foi seguir a vida dela, começou a fazer a faculdade, foi trabalhar fora da clínica, e até hoje ela mantém os botox em dias, os procedimentos lá comigo. E tem alguma coisa assim que chamou a atenção quando ela foi fazer o primeiro procedimento lá com você e que você explicou para ela que teve alguma coisa diferenciada ou não? Porque algumas pessoas às vezes vão procurar e aí o que acontece? Não sabe explicar para a pessoa, né? Daí, no caso, você faz toda a orientação. Ah, sim, não, né? as pessoas, elas chegam pra gente, na verdade, elas querem tratar o problema. Ali, ó, a causa, muitas vezes não sabe qual é a causa do problema. E aí elas querem, porque o que mais incomoda todo mundo, porque o processo de envelhecimento, ele basicamente resume no bigode e na marionete, né? Porque ele vem pra dentro e para baixo. Então, é normal, deslocamento de colchão de gordura, remodelamento ósseo, a própria flacidez mesmo de ligamento, de músculo. Então, o nosso processo de envelhecimento é sempre para ver. Então, o que incomoda, ninguém chega lá e, doutor, eu quero estruturar o meu malar, não. Ó, doutor, quando eu faço assim, melhora aqui, mas eu quero tratar aqui. E aí, né, tem nomes aqui que todo mundo... É o bigode chinês, é a linha de marionete, é meu código de barras. Então, as pessoas querem tratar. E aí, eu explico para elas que, assim, todo o processo aqui, nem sempre eu vou agir aqui. Se, por acaso, aqui tiver legal e tiver um detalhe aqui, eu posso vir direto aqui. Eu, geralmente, não costumo fazer preenchimento de bigode chinês. Eu estruturo a base óssea aqui, que a gente chama de malar. Então, eu levanto, às vezes eu vai em confio. Eu gosto muito do ultrassom microfocado, que é um equipamento que trabalha... encurtamento de fibras ali, ele faz um aquecimento e aí ele volta o tecido para o lugar, a gente chama de mini lift, sabe? Então a gente consegue trabalhar isso e depois ele vai trabalhando o colágeno. Então eu sempre trabalho para trás quando eu quero o resultado na frente. Agora, eu quero lábio, aí eu tenho que realmente preencher, mas às vezes tem aquele canto aqui que tá incomodando a pessoa. Então às vezes a gente vai fazer o lábio, mas o problema não é o lábio. Para ficar tão bonito, eu tenho que fazer às vezes o lado de fora para o lábio aparecer. Então, cada caso é um caso, mas as pessoas procuram muito o problema ali, né? Ele é só o sinal ali. E aí eu tenho que explicar muitas vezes, são raras vezes que a pessoa já chega falando, eu preciso fazer um colágeno, eu preciso melhorar. Nossa, minha pele tá feia, tá sem brilho. Aí você vai perguntar pra pessoa a alimentação, tá? Puro carboidrato, não toma água, entendeu? Então, assim, você olha pra pessoa, você já, assim, você pergunta para poder ter
o checklist ali confirmado. Mas você já olha para a pessoa, você já sabe se ela tá hidratada ou não, se ela tá glicada ou não, que é um excesso de açúcar, se tem muita flacidez, e às vezes são pessoas novas com aspecto bem caído, algum problema tem. Não é só ali, digamos assim, o processo natural do envelhecimento. A pessoa é estressada demais, a gente fala muito de alimentação, mas o estresse, nossa, o estresse, ele acaba com a pessoa. Às vezes a pessoa não dorme. Entendi. E eu lembro também, quando eu procurei a doutora Lília, né, para consulta, que o que eu gostei bastante foi que a doutora, ela me olhou como um todo. Então, assim, a consulta não foi para vender procedimentos, foi para ela entender qual que era a minha expectativa e explicar as etapas. Entendi. Então, isso me deu muita segurança. Fez toda a diferença de eu estar até hoje com ela. Eu mesmo vou ver se procuro a doutora Lília pra ver se tá aqui. Aqui é minha testa também pra poder. E é exatamente isso, o que você falou, às vezes, da pessoa procurar para fazer, eu quero fazer um botox. Tem gente que chega e tem gente que acha que botox resolve tudo. Tudo bem, eu tô ali para isso. Ela não estudou para aquilo, ela não sabe. Então, o papel do profissional que vai atender é justamente orientar o paciente. Botox serve para isso, preenchimento serve para aquilo, bioestimulador para isso, ultrassom microfocado para aquilo, e sempre alinhando as expectativas e a realidade do paciente. Vou fazer isso. Eu preciso. Tem pessoas que às vezes eu não consigo resolver só com isso. Tem pessoas que eu resolvo somente com um único procedimento, e tem pessoas que não. E aí as pessoas precisam entender que é um tratamento, é um processo. Às vezes uma melhora de qualidade de pele com uma sessão de alguma coisa já fica legal, mas às vezes não. E elas têm uma ansiedade de não querer esperar o resultado vir. Tem as etapas, Tem as etapas. E aí você faz, tem que fazer tal procedimento. Aí a pessoa fala assim, você vai precisar de 3 sessões. Aí a pessoa faz uma sessão. Doutor, eu não vi tanto resultado. Eu falei, não, mas nós começamos. Então, se você precisasse de uma sessão, a gente não teria indicado 3. Então, a gente precisa, é um processo, é um tratamento, a gente precisa de estratégia, cada pessoa é de um jeito, então a gente precisa de um plano, e dentro desse plano, não é um plano, vou fazer bioestimulador, preenchedor, ultrassom e tal, pronto, acabou. Não, é um plano de procedimentos, é um plano de melhora de qualidade de vida, é um plano de melhora de sono, melhora de alimentação, é tudo junto. Os pilares, se eles não tiverem todos, não tem sustentação. Não tem como. E hoje em dia, que eu vejo muito, as pessoas sabem o certo, o que tem que ser feito, né? Mas ninguém faz. A gente sabe que é a alimentação, hidratação, sono, atividade física, né? Tudo isso é um conjunto. Então, para ter o resultado e o objetivo que a pessoa deseja e quer, ela tem que fazer a parte dela, né? Com certeza. 50-50. Aproveitando aqui que a gente tá falando de beleza, a gente vai falar do nosso parceiro aqui, que como se diz, não é só as mulheres que vão no salão, né? Os homens também precisam hoje de uma barbearia aí, chique aí. E a gente tem o nosso parceiro aqui, que é o Luiz Otávio, que ele tem a Barbearia do Rei. Lá você tem um atendimento especializado com ele, com agendamento, com hora marcada. Ele tá na rua Comendador José Garcia. Só o número aqui que eu não sei, Carlinhos. 1180. 1180. O telefone dele é 99719-9801. A Barbearia do Rei, lá a gente tem todo um procedimento lá que ele faz com hora marcada, como eu falei, agendamento. Além disso, ele faz a parte não só de cabelo, barba, ele faz também limpeza de pele, faz outras coisas também lá, prótese capilar, que até tô precisando lá falar com ele, né? Eu já tô perdendo meus cabelos aqui também, então faz parte. E o Luiz Otávio é uma pessoa muito boa. Além disso, lá também tem a parte de jogos. Você vai lá, você desliga o seu celular, você fica toda à vontade lá. É como se diz, é um salão de homem, né? Então, a Barbearia do Rei aí, eu recomendo para vocês, entrem em contato com ele no 99719-9801. Fala com o Luiz Otávio aí. Voltando aqui.
Além desses procedimentos que você falou, assim, o que mais chama atenção e o que mais que as pessoas te procuram para fazer lá? Você sabe dizer? Botox, com certeza, assim, disparado. Hoje já melhorou muito a procura também, né? Que antes era, igual você falou, preenchimento. Hoje as pessoas já vão em busca de melhora de qualidade de pele, mas o Botox com certeza é o primeiro. E como que tá? Porque eu sei que quem mais procura são, no caso, as mulheres, né? Aí que você pensa. É isso que eu tenho que pegar. Aí que eu quero aproveitar. Hoje os homens estão de parabéns. Eles estão procurando, sim. Não querem ficar para trás. Não querem ficar ali, os tiozão enrugado, velho, sabe? Eu tenho pacientes novos, tenho pacientes... de todas as idades que vão trabalhar, que querem melhorar. Ai, doutora, eu tô me sentindo cansado. Não. Hoje, assim, eu até tava conversando esses dias num restaurante que a gente foi, e aí o cara falou, Lilian, quem mais procura é mulher, né, na clínica. Eu falei, não, homens também. Ele, homens não, né? Eu falei, não. Homens de todos os jeitos. Homens, sim. Tanto homens homossexuais, sim, lindos, que se tratam, que eu tô de parabéns, mas homens mesmo, como se diz, eu tenho pacientes que chegam lá com a bota suja, são pacientes que trabalham na roça, eu acho a coisa mais bonitinha do mundo, sabe? Não, doutora, eu trabalho muito no sol, eu quero me cuidar, exatamente, é água, é o filtro solar ali, sabe? Mas não ficar só dependente de filtro solar, porque se ele não cuidar, se ele não hidratar... o filtro solar vai fazer a parte dele. Vai fazer a parte dele, mas se ele não fizer dele, então assim, hoje eu tenho de todos os tipos, de homens de 60 anos, senhores que levam as esposas pra cuidar, e aí a gente vai conversando e fala, não, né, a mulher vai ficar bonita também, eu não quero ficar atrás, não. Eu sei que já, como se diz, já tem um dano ali causado que não vai ficar liso 100%, mas dá pra melhorar? Dá pra melhorar, independente da idade que a gente começa, igual a Maria Fernanda falou, começou a fazer Botox com 30. Eu comecei a fazer com 39. Só que ela tem muito mais força muscular do que eu. E aí, então, cada pessoa é de um jeito. Mas os homens, eles procuram só na parte também, assim, o que eu quero dizer, o que eles fazem mais? Hoje ainda tá o Botox. É o Botox? Homens já estão começando a entrar para os bioestimuladores, às vezes um preenchimento de mandíbula, mento, um homem quer ficar mais másculo, digamos assim, né? Mas eles já estão bem entendidos do assunto ali, não aceitam propostas de hidratação da pele, de tudo, mas é mais pés de galinha. Homem incomoda muito com pés de galinha, o bravo, porque de homem a musculatura é muito mais forte que de mulher, né? Mas eles estão trabalhando qualidade de pele também. O que me irrita mesmo é essa parte aqui. A testa aqui já tá marcando, né? Assim, como você falou, pé de galinha, né? Isso. E quais... eu já falei sobre os alimentos, mas eu queria saber o seguinte, assim, alguma alimentação que pode trazer uma melhora nessa parte, que estimula, por exemplo, vocês falaram dos carboidratos. Por exemplo, uma dúvida que eu tenho, o que o carboidrato ele causa? Quais os malefícios que ele traz? Eu vou falar o meu ponto de vista, depois a Maria Fernanda fala o dela. O carboidrato, em geral, ele vira açúcar. Sim. E açúcar degrada colágeno. Açúcar atrapalha o processo de formação, porque faz a glicação, aumenta a insulina, então diminui toda a parte de base hormonal. O carboidrato, ele vai atrapalhar o funcionamento do corpo. Tem carboidratos bons, que ela vai explicar certinho, só que a maioria das pessoas não come o carboidrato bom, ela vai comer o carboidrato ruim. Então, assim, não é que a gente não precise de carboidrato. A gente precisa, sim, só que tem os carboidratos, tem os horários certos, tem a forma certa de ser consumida. E o que melhora mais ainda a alimentação seria... A alimentação não. A nossa alimentação deveria ter uma porcentagem maior de proteína. Isso eu falo pela parte isso que eu ia perguntar. do colágeno. Então, quanto mais proteína eu tenho, menos eu inflamo, menos eu degrado meu colágeno, mais eu rejuvenesço, digamos assim, entendeu? Não é que hoje eu vou parar de comer carboidrato, amanhã eu vou estar linda, maravilhosa, sem. Mas eu já atrapalho esse processo de quebra de colágeno. Entendi. Então, eu rejuvenesço de forma natural, porque eu não tô me inflamando, eu não tô me adoecendo. Então, quando eu desinflamo, eu tô trabalhando a favor do meu corpo. E se eu tô a favor do meu corpo, meu metabolismo, o meu organismo, meu terreno biológico, meu intestino,
ele dita muito. Muitas pessoas hoje têm um intestino irritado, tem, né, as disbioses, e isso atrapalha muito essa nossa absorção de nutrientes e tudo isso. O que acontece? O meu corpo, ele precisa de vitaminas, ele precisa de proteínas, e se o meu intestino não estiver legal, eu vou perder tudo isso. Então, tudo isso atrapalha no meu processo de formação de colágeno, de hidratação. Então, por isso que a alimentação na estética, ela, assim, as duas são de mãozinha dada. Não tem como falar, eu vou fazer tudo de estética, porque alimentação não adianta. Eu como mal, eu não bebo água, não adianta nada. Você vai gastar dinheiro à toa, você vai rasgar dinheiro, porque não vai ter benefício, não adianta. Eu vejo, igual a doutora Lília explicou, o colágeno, ele precisa de matéria-prima. E boas fontes de proteínas, né, como carnes, ovos e peixes, eles são importantes. E a vitamina C também, que nós encontramos na laranja, né, também na cerola, no kiwi, né, e no limão, também ajudam muito. É precursora, né? Vitamina C é precursora do colágeno. E também, além disso, as frutas e os vegetais, né, as verduras coloridas, eles são ricos em antioxidantes. E isso é importante porque protege a pele. Então, o que eu indico sempre falo, né? Verduras, legumes, quanto mais colorido o prato ali, né, da alimentação, mais antioxidantes, mais nutrientes, vitaminas você está entregando para o seu corpo. Mais benefícios você terá com a sua saúde. Eu estava perguntando por isso, porque é o seguinte, eu estava até estudando um pouquinho sobre a parte de carboidrato, que eu estou ficando pré-diabético, né? E cada idade também, histórico familiar, né? Um monte de coisa. E só pegando esse gancho aí, porque o que eu achei interessante, nesse estudo fala que a farinha de trigo ela foi modificada. Sim. E o que acontece? Hoje você não tem aquela absorção da farinha de trigo como você tinha um tempo atrás. Exatamente. Por causa dessa modificação. E ela entra hoje, parece que no pâncreas e no fígado, ela vai entupindo, né? E isso prejudica, no caso, essa parte, né? Sim. No meu conceito, na verdade, o que a farinha de trigo faz? Ela irrita o intestino. Ela entendeu? causa inflamação, né? Ela inflama demais, porque assim, o trigo de antigamente, lá o trigo de Jesus era um trigo bom. Agora hoje a gente não encontra isso mais, até a soja. A soja já foi considerada um alimento maravilhoso. Hoje a soja é totalmente transgênica, então ela não traz mais os benefícios. Os nossos alimentos que deveriam ser maravilhosos, igual verdura, legumes, e o tanto de agrotóxico tem também. Então assim, mesmo o que é saudável, a gente ainda tem que tomar muito cuidado, porque ele ainda pode nos causar contaminação. Hoje tá difícil alimentar, o negócio é jejum. Então, no lugar do carboidrato e a farinha de trigo, né, a gente substituir por carboidratos saudáveis, né, batata doce, né, a batata inglesa, né, muitas pessoas falam assim, eu não gosto de comer arroz, ou tem preconceito, acha que comer arroz vai engordar. Mas não tem nada disso. Eu sempre falo para os meus pacientes, não existe alimento que... Como é que pode se dizer? Que faz milagre, né? O que acontece é a pessoa ter constância, né? Não existe um alimento milagroso. O milagre está na constância da pessoa saber o que tem que ser feito e fazer correto. Então, assim, eu acho muito importante... eu explico sempre, não, vamos fazer o que é melhor para você na sua rotina, a substituição dos carboidratos. Eu sempre explico também o carboidrato de lenta absorção, rápida absorção, né, média absorção, porque daí tem uma estratégia, cada caso, né, de pré-treino, pós-treino. E tem um tipo de alimento que vocês veem assim que pode trazer mais colágeno, no caso, para ajudar nessa parte da estética, doutora? Na minha conduta é proteína. Boas fontes de proteína, igual eu comentei, né? Carnes, ovos, peixes, é muito importante, em primeiro lugar. Não, porque o pessoal fala, por exemplo, você come bastante pé de galinha, come bastante, por exemplo, assim... que tem colágeno, né? Tem ajuda, sim. Tem sim, tem caldos de osso hoje que nutre muito.
que é muito bacana. O pé de galinha ali tem o colágenozinho, tem o carnes em geral e proteínas, é o suficiente. Por exemplo, eu sou uma pessoa que ainda não tirei 100% o meu açúcar, é o que eu peco, mesmo assim, eu faço orações até para poder Deus me iluminar para eu tirar o açúcar, mas não consumo tanto. Mas eu sou uma pessoa muito mais carnívora. Eu nunca gostei tanto de legumes e verduras, e como eu sei que a proteína faz, como se diz, mais bem do que mal. Então, assim, eu nunca liguei muito para pães, para carboidratos em geral. Então, a minha base de alimentação, eu posso dizer que é praticamente 80% proteína. Eu como de vez em quando uma verdura, um legume, alguns que eu gosto, eu não gosto de todos, eu não consigo comer todos, eu não sou muito da salada fria, eu não gosto muito de folhas, mas aí eu tento buscar isso na proteína, e às vezes mesmo assim ainda precisa repor, precisa fazer uma suplementação, porque a gente não consegue comer tanto alimento saudável que não vai nos trazer essa quantidade de nutrientes. A vitamina C mesmo, ela não faz estoque. Então, o quê? A gente precisa ter ali a quantidade suficiente do dia, e às vezes você não consegue consumir, então você tem que suplementar. Vitamina D, a gente não toma sol. É muito pouco, né? Muito pouco. A gente deveria tomar pelo menos 15 minutos de sol por dia para poder fixar essa vitamina D. Então, às vezes, acaba tendo que suplementar. E não é só suplementar, é alimentar bem, mas tem gente que às vezes precisa suplementar, porque o intestino não tá bom, então ele não capta ali a quantidade de nutriente. Então, tudo isso a gente tem que estar com um profissional orientando, fazendo as suplementações ali para ficar tudo certinho. Lá no Instituto, e com você também, tem algum caso ou que te chamou atenção, que você, assim, possa contar uma história que você fez lá de algum procedimento que chamou mais a tua atenção em vista? Em caso de harmonização? Isso. Ou da... tem do rejuvenescimento, né? Tem sim, tem pessoas assim, ó, a gente pega muitas pessoas, tem senhoras que são muito sofridas. Senhoras da roça, né? Tem muitas, e quando elas têm a possibilidade, a oportunidade de começar a cuidar, é transformador. Elas ficam assim, até a roupa já muda, o cabelo... por causa da autoestima, e elas ficam assim, encantadas com o tratamento. E ontem mesmo eu estava atendendo uma senhora, ela falou assim, só de eu estar sentada aqui, a minha autoestima já está lá em cima, porque o sonho da vida dela era começar a tratar, mas aí filhos primeiro, aí depois vieram os pais que ficaram doentes, ela se adoeceu também, coisa e tal, e aí agora eu tô tendo a oportunidade de começar a tratar de mim. Então, isso sempre tem, como se toda semana, é muito legal. É ruim quando você tem que tratar uma pessoa que às vezes é só uma estética mesmo ali, ela não tem uma história por trás daquilo. Quando você consegue, eu gosto muito de conversar, eu me considero uma pessoa muito humana, eu gosto de acolher minhas pacientes, e aí você vai fazendo ali a anamnese, você vai fazendo a primeira consulta, você vai conversando com aquela pessoa, você vai entendendo tudo que aquele rostinho tá trazendo, sabe? E quando você consegue entregar o espelho para ela de volta e ela olhar, sabe? Tem casos de pessoas com depressão que, graças a Deus, param. Eu tenho uma paciente, agora você falou, eu lembrei aqui. É isso que eu queria chegar. Ela, porque assim, ela, até a gente vai fazer o pós dela agora, de antes e depois, ela tá encantada. Ela chegava, ela, pra você ter uma ideia, ela tá fazendo tatuagem meio que para tampar o corpo, para tampar os defeitos que ela tem. Ela é roqueira, tudo, ela gosta muito de tatuagem em si, mas ela me falou, Lília, é que me incomodava, então eu queria alguma coisa para chamar atenção, e aí a gente fez estímulo de colágeno nela. Ela tem um rostinho muito miudinho, ela não tem o queixinho, então agora nós estamos levando, como se diz, puxando, né, um pouco o queixo, melhorando o contorno, e tá aparecendo, ela fica assim, ela tá maravilhada, e aí franja, aí ela chegou, sempre com franja, aí eu ponho, né, a touquinha, levanto o cabelo assim, falei, você é tão bonita, pra que você fica usando essa franja? Aí ela assim, Lília, aí a gente fez o botox, ela falou, agora? A sobrancelha levanta, agora ela chega sem franja, ela falou, agora eu não me escondo mais, sabe, e ela tá assim, radiante, e ela falou assim, eu tava em depressão, eu não saía de casa.
Agora eu só quero mostrar, agora eu fico tirando foto e fico olhando no espelho. Aí a minha mãe e meu esposo ficam, nossa, você tá insuportável. A minha mãe, não, as minhas filhas, nossa mãe, você tá insuportável. Ela falou, tô mesmo, eu tô insuportável, porque agora eu tô linda. Então, assim, são histórias muito legais, sabe? A gente vivencia muito isso no consultório. A Fernanda mesmo, imagino, quando ela consegue fazer a pessoa entender que a qualidade de vida dela, às vezes não é deixar de comer, é comer bem. Às vezes você come até mais, mas você come bem. Quando a pessoa perde 1 quilo ali, ela já, tipo assim, nossa, tô ótima, né? Isso é muito gostoso. A base a transformação, a saúde, eu gosto muito da área da saúde, é isso, porque você consegue tocar ali na pessoa, você consegue fazer um bem que não tem assim, nada que pague isso. É muito gostoso. É porque quando mexe com isso, como você falou, com a estética em si, mexe com a autoestima, Sim. né? Você tira a depressão, você tira um monte de e nos meus atendimentos também, eu gosto muito também de conversar. Então, eu acho que é importante, primordial, acolher o paciente. Sim. Primeiro, para depois passar dieta. Eu nem gosto de falar muito dieta, porque eu falo assim, primeiro nós vamos trabalhar a mentalidade. Sim. Então, se a pessoa ela não mudar a forma de olhar a alimentação, né? Olhar com outros olhos, né, que a alimentação vai trazer para ela ali uma saúde, uma qualidade de vida, isso é importante. Então, eu gosto de escutar os pacientes, entender a rotina, aconselhar, e com isso o paciente se sente mais confortável ali, né, acaba que fica mais à vontade, né, e nós conseguimos trabalhar ali a rotina. Eu sempre coloco o que os pacientes estão acostumados, não invento moda, né? Porque não adianta eu passar uma coisa que eu acho que vai fazer bem para aquele paciente e ele não vai consumir, não vai comer. Então, eu gosto de passar o que ele está acostumado com a rotina dele, faço algumas substituições ali, algumas estratégias. Gosto de explicar os benefícios, né, do pré-treino, o pós-treino, o que pode ser feito. Gosto de passar também várias opções, então eu passo assim 2, 3 opções para estar variando, né, no cardápio, para o paciente não enjoar. Então, o mais importante que eu vejo é um bom atendimento, igual a Lília falou, humanizado, acolher, porque hoje em dia as pessoas, elas estão muito estressadas, deprimidas, ninguém escuta. Então, elas querem ser acolhidas, né? Um pouquinho que você dá ali de atenção e o resultado, quando a gente vê o resultado dos pacientes, até eu tive 2 pacientes agora recentemente, pai e filha, que tiveram excelentes resultados. O pai, ele perdeu percentual de gordura e ganhou massa muscular ao mesmo tempo. E a filha emagreceu quase 8 quilos, uma belezinha, começou a academia a treinar. Então, você vê no rosto ali a diferença, a autoestima, que isso traz, não é apenas a vaidade, né? Traz saúde. Aproveitando aqui só um minutinho agora, a gente vai falar do nosso outro parceiro aqui do café da Fazenda Pinhalzinho, que é um café gourmet, 100% arábica, artesanal do Rodrigo. A esposa dele também ajuda ele a fazer esse café aí, a torrar. Ele tem torra média, torra escura. Ele tem também grãos e moído. Ele entrega o café também em casa. Toda sexta-feira, é só ligar para ele. O telefone dele é 9976-7976. É um café que vocês aí provaram. O que vocês acharam do café dele? Maravilhoso. Adoro café. Eu também adoro café. Então, e a vantagem do café dele é que é um café puro. Não é aquele café que a gente compra no supermercado. Por exemplo, assim, esse torra escura, que é aquele que a gente fala no supermercado extra forte, né? Que lá vem misturado com um monte de coisa que a gente nem sabe o que tem lá no meio. Né? Melhor nem saber. Então, e o café dele, ele traz pra gente aqui toda sexta-feira aqui. E eu vou deixar com vocês uma amostrinha do café do Ai, que delícia. Nossa, que delícia. Obrigada. Muito obrigada. É um café aí que, se vocês quiserem, vocês podem ligar para ele, que ele entrega na casa de vocês aí. É um café maravilhoso, como vocês acabaram de tomar aí, se vocês sentiram. Não, muito e eu gostoso. só tenho que agradecer o Rodrigo aí por esse café e pela nossa parceria aqui. E voltando aqui, o que também, nessa parte de estética, uma coisa que é muito importante, a gente até mencionou, mas assim, a gente tá partindo já quase para os finalmente, então só para poder, no caso aqui, deixar mais específico.
para a nossa audiência, a parte de dormir também interfere nessa parte de estética, não interfere? 100%. Não existe uma beleza, uma estética sem o sono. O sono é totalmente reparador, não só para estética. Fernanda, alguém que não dorme emagrece? Não emagrece. Não emagrece. Porque é durante o sono, né, que vai ser a produção dos hormônios ali. Do colágeno. Do colágeno, de tudo. O nosso corpo repara tudo durante a noite. Então, se você não dorme bem, desregula todos os nossos hormônios, desregula todo o nosso metabolismo, e aí não se emagrece, não trabalha colágeno. A parte, por exemplo, eu fiz um procedimento estético, eu preciso da cicatrização, preciso da reparação, porque eu estou gerando ali uma reação inflamatória de forma benéfica, mas para o seu corpo reparar, porque é o seu corpo que vai trabalhar todo o colágeno, a gente está induzindo. Eu brinco assim, eu dou o sinal, eu dou a largada, mas quem vai fazer, né, é o próprio corpo. Então, se não tem essa reparação, não tem produção. Então, o sono é essencial para tudo. Ninguém dá atenção para o sono, ninguém dorme da forma correta. Muita gente fala assim, a gente está fazendo anamnese ali, né, as perguntas para iniciar o tratamento. Você dorme? Dormo? Apago. Toma um remedinho ali. Não, remedinho, você não está dormindo. Infelizmente, você não está dormindo. Dormir dormir mesmo, tentar fazer a higiene do sono, apagar luzes mais cedo, evitar celular, pelo menos 2 a 3 horas antes, né, tela, televisão, tudo, para dormir, para você realmente, tem gente que às vezes precisa de uma quantidade de sono a mais, tem gente que precisa de uma quantidade de sono menor, mas um sono de qualidade. Aproveitando que a Lília mencionou agora, que ela falou cicatrização, veio aqui na minha cabeça, que a alimentação, ela fornece os nutrientes necessários, né, que eles vão ajudar na cicatrização e na formação do colágeno e também na reparação dos tecidos. Então, os procedimentos, né, estéticos e a alimentação, eles caminham juntos. Sim. Então, um complementa o outro. Então, é importante... A alimentação, igual eu comentei, vai ter os nutrientes adequados, que vai poder suprir aí, né, fazer essa parte dos procedimentos estéticos também, da cicatrização e tudo mais. Uma coisa que me veio à cabeça aqui, doutora, por exemplo, assim, o pessoal que faz bariátrica, eles procuram muito vocês também? Sim. Muito. O que mais chama atenção no caso? Porque eu sei que eles emagrecem assim até hoje também entra a parte das canetas, né? Sim, o problema do emagrecimento muito rápido, que são dos bariátricos e que são das canetinhas, perde muita massa muscular. Por quê? Perde muito rápido, não dá tempo do corpo reparar aquilo. Então não dá tempo. O colágeno, quando a gente está induzindo o colágeno, ele leva 3 meses para formar. Às vezes a pessoa perde 20 quilos em 1 mês. Não deu tempo do corpo transformar tudo aquilo. Por quê? Se tem gordura, tem uma ampliação. Não sei a palavra certa, mas assim, amplia. E aí depois, perdeu a gordura. Cadê? Murchou. Eu preciso dali de colágeno, eu preciso ali do músculo. E geralmente quem tem muita gordura não tem músculo. É raro as pessoas que têm uma quantidade de gordura e têm uma quantidade de músculo boa. Então, se perdeu gordura, ela tem que ser substituída. O ideal seria ser substituída por músculos. E aí acaba que nesse processo de emagrecimento muito rápido, acaba tendo muita deficiência de colágeno. E assim, hoje o que está sendo mais procurado no consultório é a parte dessa perda de colágeno, chama, né, de derretimento facial. Só que assim, precisa emagrecer, ok. Só que se você vai entrar num processo de emagrecimento, já entra então num processo também de estruturação do seu colágeno. Já procura um procedimento estético. Hoje a gente tem orientado bem, né, para quando você vai fazer uso da caneta, se não quiser murchar, você já procura para poder fazer tratamento estético junto com atividade física, que não substitui, mas para fazer tudo junto, porque aí dá tempo, enquanto você está emagrecendo, você está trabalhando seu colágeno. Se a pessoa está usando a canetinha, ela está perdendo um pouco o apetite, porque a caneta vai inibir o apetite. Então, beleza, ela está desinflamando. Se ela não está comendo, ela está desinflamando.
E sem dizer também que hoje em dia, né, o pessoal às vezes procura, usa, por exemplo, a caneta, mas às vezes eles usam sem, assim, sem um acompanhamento Sim, médico o problema é especializado, esse, né? exatamente. Aí são os maiores danos. Isso. Quando a pessoa usa a caneta de forma consciente, os danos são menores, bem menores. Eu tenho uma paciente que eu acompanho ela. É um caso igual vocês estão comentando. Ela começou comigo em outubro ou novembro. Ela já perdeu 20 quilos. Ela usa uma dose baixa da caneta, né, o GLP-1. E ela recentemente fez até um lift facial. Ela já fez muitos anos atrás uma bariátrica, então ela já usa a suplementação adequada, né? Que quem faz bariátrica precisa de muita suplementação, porque daí o intestino não absorve muito bem os nutrientes. E ela começou a usar o ano passado, dose baixa, ela não, acho que foi 3,5 mesmo, então ela não subiu a dose. E o acompanhamento comigo até o mês passado, ela já tinha perdido 20 quilos. Que beleza. Então, ela melhorou muito os hábitos dela, porque comia chocolate todos os dias, muito açúcar. E com a minha orientação, com o acompanhamento nutricional, ela conseguiu mudar poucos detalhes que eu fui passando, né? Da hidratação, da água, da proteína adequada durante o dia, porque quem faz bariátrica não consegue comer grande quantidade. Então, é tudo fracionado. Então, tem que ter a quantidade adequada de proteína durante o dia. E ela teve um resultado excepcional, excelente, e ela buscou agora, depois do emagrecimento, o lift facial. Foi o que eu falei. Nem sempre é o procedimento estético. Ela precisou porque perdeu muito peso, aí sobrou muita pele, ela fez o lift e agora o quê? Procura um profissional para trabalhar a qualidade da pele, porque senão daqui 5 anos é outro lift. Só para destacar aqui, doutora, tem alguns erros. Quais os erros, os maiores erros que as pessoas às vezes cometem quando vão fazer não fazem o procedimento ou fazem de forma errada? Deixar para a última hora, esperar cair para depois levantar, não cuidar, exatamente assim, não fazer não é assim um tratamento, mas as pessoas, por exemplo, quando as pessoas chegam até mim procurando, eu passo um tratamento. E aí elas fazem, por exemplo, 1 ou 2 procedimentos e não querem continuar o tratamento. Então, um erro é não seguir o que a gente orienta. Então, muitas vezes eu falo, nós vamos fazer o colágeno, mas você vai melhorar a sua alimentação. E aí elas não melhoram a alimentação e querem o colágeno. Ou, às vezes, exagerar, sabe? Buscar ali só preencher, sem cuidar da pele. Então, para mim, o maior erro seria nessa parte. A gente tá indo para os finalmente aqui, eu queria fazer só um bate-bola, e esse bate-bola é o seguinte, eu faço uma pergunta, você responde com uma palavra ou uma frase, tá? Se a gente achar que a gente deve justificar, a gente justifica, tá? Para a doutora Lília, um procedimento que proporciona resultados naturais. Eu gosto de bioestimulador de colágeno. Para você, Fernanda, um alimento indispensável para uma pele saudável. A proteína. A linda. Para a doutora, um hábito que envelhece rapidamente a pele, que a pessoa não deve fazer. Não dormir. Você, Fernanda, um alimento que você reduziria ao máximo. Acho que eu já sei, né? Mas só para destacar. Não tem só um, né? O excesso de açúcar, bebidas alcoólicas, aí os ultraprocessados, né? Um segredo para envelhecer com elegância, doutora. Cuidar de forma integrativa. Cuidar de dentro para fora. Aí complete a frase para mim, vocês duas. A verdadeira beleza começa... Pela saúde. Eu acho, assim, que saúde, beleza e saúde, elas não são coisas separadas. Pelo contrário, elas andam juntas. Isso, exatamente. Então, uma complementa a outra. Então, é importantíssimo isso. Não tem como ficar sem saúde e beleza. Tem que ser uma complementando a outra. Então, eu queria que vocês agora falassem, no caso, você falar
para a gente terminar aqui para nossa audiência sobre o teu instituto, certo? Falar da inauguração dele, falar onde vai ser e deixar suas redes sociais, onde te procurar. E a Fernanda também é a mesma coisa. Pessoal, convido todos vocês, tanto o pessoal aqui do estúdio, quanto o pessoal de casa, para conhecer o Instituto Lilian Tavares. Ele está aqui na Avenida Alberto de Barros Cobra, 726, na Avenida da Antártica. As nossas redes sociais é Instituto Lilian Tavares e tem o Doutora Lilian Tavares. São 2 redes, podem seguir os 2, tem bastante conteúdo e... É com muita satisfação que eu venho, são 5 anos que eu tive a Royal Face e hoje, justamente por buscar mais qualidade de vida, para trazer mais eficiência nos meus tratamentos, para trabalhar mais, de forma mais humanizada, não só procedimentos estéticos, que eu preferi após as minhas especializações, anos aí de estudos, trabalhar com mais humanização. E aí eu montei agora, vai inaugurar, agora em julho, a gente está na reta final, ainda não está com a data marcada, porque eu dependo muito de entregas ali de serviços, estofados novos, tudo, e vai atrasando tudo, então eu preferi deixar pronto para depois marcar uma data, mas provavelmente sai agora em julho, a gente vai comunicar tudo, mas todos estão convidados a conhecer o Instituto Lilian Tavares, para poder melhorar tanto a qualidade de vida, quanto a estética, a beleza, a autoestima. Fernanda, tuas redes sociais? A minha rede social é Instagram, é mariafer.nutricionista. Eu atualmente estou atendendo numa academia ali no Fátima 3, que chama Fênix Gym, Rua Persano Tavares Galvão, número 97. E com futuras aí novidades que estão por vir. Né? Gente, eu quero agradecer vocês. Esse papo foi muito importante aí. O que eu sempre falo para vocês, o Saúde Mais está aqui para trazer informação, transformação e saúde conecta. Nos siga nas redes sociais aí. Breve estaremos nessas plataformas também. O episódio vai na quarta-feira à noite, tá, às 19 horas. E aí, nos sigam lá nas redes sociais. Muito obrigado aí. Obrigado vocês. A gente que agradece a oportunidade. Agradeço a oportunidade. Foi um prazer. Obrigado.